Olá, me chamo Valdomiro, sou um dos responsáveis da elaboração e dimensionamento do projeto elétrico residencial da disciplina de instalações elétricas, cujo docente, orientador é o professor Rafael Leite, assim como outros responsáveis pelo esse dimensionamento é a Isadora Rodrigues de Melo e o Cadu Canuto Santos Leal. Bom, será abordado nessa apresentação o procedimento adotado para montar o quadro de previsão de cargas, assim como o processo de dimensionamento dos condutores, eletrodutos e disjuntores, seguindo as diretrizes específicas em norma e aulas. Além disso, será abordado também a indicação do padrão de entrada a ser utilizado, contendo as informações do quadro de medição e tipo de aterramento. Dando continuidade à apresentação, falando sobre o procedimento adotado para montar o quadro de previsão de cargas, a gente seguiu o capítulo 9 da NBR 5410, para fazer esse dimensionamento, levando em consideração, a gente dividiu as áreas de cada cômodo para assim fazer o dimensionamento. Gostaria de salientar aqui, destacar os tópicos onde a gente mais se atentou a fazer essa divisão. No tópico 9.5.2.1.2 diz o seguinte, no item A: incômodos ou dependência com área igual inferior a 6 metros quadrados, deve-se ser prevista uma carga mínima de 100 VA. No item B, incômodos ou dependência com área superior a 6 metros quadrados, deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros, acrescida de 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. A partir disso, a gente fez o dimensionamento, medindo a área do cômodo, vendo se estava conforme a NBR 5410, para ver se a área seria inferior ou superior a 6 metros quadrados. Implementamos uma forma mais prática, ou seja, a gente implementou uma fórmula para poder otimizar o nosso tempo, onde a gente determina a área através do cálculo no próprio AutoCAD, subtrai os 6 metros e divide por 4, que é o que estabelece a NBR. E aqui já dá a potência que é necessária, Para a sala de estar, a gente conseguiu uma potência de 244 VA, cozinha 207, área de serviço de 100 VA, corredor de 100 VA, quarto 1 de 154 VA, quarto 2 de 157 VA, destacando que o quarto 1 para o quarto 2 tem uma diferença mínima, por isso que teve também uma diferença. Essa diferença mínima refletiu em uma diferença mínima também na potência. No quarto 3, tendo a diferença também de área dos demais quartos de 100 VA, banheiro de 100 VA, banheiro 2 também de 100 VA, terraço de 100 VA, sendo superior ao que a norma exige de 6 metros quadrados, e a área externa de 1.200 VA. Gostaria de destacar que essa área externa seria toda a área externa que rodeia a nossa residência, Por isso que deu uma potência um pouco acima. No caso deu 1.136, mas a gente arredondou para 1.200 porque a gente teria uma quantidade de lâmpadas inteiras, vamos dizer assim. Para uso de tomada de uso específico, a tomada de uso específico ATUI, a gente vai ter dois chuveiros elétricos em cada banheiro, com a potência de 5.500 VA, o ar-condicionado de 9.000 BTUs, com a potência de 2.533. A gente pegou uma potência mais geral, uma máquina de lavar para área de serviço de 2.484 VA. Para uso de tomada geral, a TUG, a gente fez conforme também o que a norma estabelece, que o banheiro deve ter, no mínimo, um do lado direito da pia, na varanda, dentro do ambiente ou até 1 metro de acesso, no mínimo de 100 VA, a potência. Na cozinha, ou serviço, área de serviço, a gente tem que calcular o perímetro e dividir por 3,5, isso vai dar a quantidade de TUGs, isso já exigido pela própria norma. Para os quartos e salas, a mesma coisa, só que a gente vai ter a divisão por 5, não por 3,5. Então a gente fez todo o dimensionamento desses cômodos conforme a norma, e a gente medindo o perímetro de cada cômodo, a gente vai ter o número de TUGs, sendo que algumas delas, você pode perceber durante a minha apresentação, elas vão dar um número um pouco quebrado, ou seja, vai dar 3 e alguma coisa. Então a gente arredonda para 4.
Então a gente vai ter 4 TUGs, né, tomadas de uso geral naquele cômodo específico. Gostaria de destacar para a tomada para a cozinha, no caso, né? A gente sabe lá que pela norma 5410, a gente tem que ter acima da pia no mínimo 3 TUG com 2 TUG em cima da pia. Então, no nosso dimensionamento, colocando o perímetro, a gente dividindo por 3,5 lá, que a gente mostrou lá em cima anteriormente, a gente vai obter 4,19, ou seja, 5 o número de TUGs, certo? Então, a gente dividiu, né, 3 TUGs de 600 VA mais 2 TUGs de 100 VA, tendo um total de 2.000 VA de potência para aquele cômodo específico. E no decorrer das outras áreas, a gente fez a mesma coisa. A gente mediu o perímetro, dividiu pela fórmula que a NBR ela estabelece, e a gente fez todo o dimensionamento das TUs e TUGs. Posteriormente a isso, a gente inseriu essas informações numa tabela, qual a gente pode ter a informação de área, perímetro, potência, quantidade e a potência total. Tem uma descriçãozinha aqui que é sobre as TUs, né? A gente pode ver aqui a área de cada cômodo, certo? O perímetro e as potências que a gente calculou anteriormente, que eu pude mostrar para vocês agora há pouco, certo? E aqui a quantidade de tomadas que vai ser inserida nesses cômodos, certo? E a potência em específico. A gente também dividiu aqui o quadro de cargas, onde tem mais informações, claro, a respeito da corrente de projeto, condutor, disjuntor, DR, fase, que vai ser explorado nos tópicos seguintes pelos outros membros do grupo. Olá, me chamo Isadora. Vou dar continuidade na apresentação. Para a divisão de circuitos, nós visualizamos na norma N5410, onde prevê um circuito somente para iluminação, um circuito para usos gerais e um circuito para cada tomada de uso específico. No nosso caso, na nossa residência, vamos ter 2 chuveiros elétricos, um ar-condicionado e máquina de lavar, onde foi prevista um circuito para cada item. Além disso, nós colocamos o circuito à parte para iluminação externa, totalizando 8 circuitos. Para o dimensionamento de condutores e disjuntores. Para o dimensionamento dos condutores, a norma prevê 3 métodos para realizar o dimensionamento do condutor. A partir disso, eu vou explicar como é que a gente fez em um circuito. O mesmo procedimento que a gente utilizou nesse circuito, nós utilizamos nos demais. Então, no circuito de iluminação, nós pegamos a potência prevista, que foi mostrada anteriormente. Com a potência prevista, nós calculamos a corrente de projeto dela e partimos para fazer os 3 métodos previstos pela norma para determinar o dimensionamento do condutor. O primeiro é o método da ampacidade, onde nós devemos calcular a corrente IB, onde essa corrente ela vai ser dada pela corrente de projeto, pelo fator de agrupamento vezes o fator de temperatura. O fator de agrupamento ela foi definida a partir do número de circuito. Foi utilizado em eletroduto que está localizado o circuito 1. No nosso caso, o circuito 1 ele vai utilizado em um eletroduto que foram utilizados 5 circuitos. Então, pela tabela, usamos 0,60. O fator de agrupamento, nós utilizamos uma temperatura de 30 graus e o fator de temperatura foi de 1, também definido por tabela. Com isso, nós calculamos a corrente IB. Com a corrente IB, nós fomos na tabela 36 da norma 5410 e vimos que a seção nominal daquele método nos diz que vai ser 0,75 milímetros quadrados. A partir disso, nós utilizamos o segundo método definido pela norma, que é o método de queda de tensão. Nesse método, nós visualizamos no nosso projeto qual seria a maior distância que esse circuito percorreria, que no caso foi de 8,47 metros. Ficamos na FO, a NBR nos dá, e encontramos a queda de tensão. A queda de tensão foi de 75,51 para esse caso. Com isso, com esse valor, nós fomos na tabela 10.22 da NBR 5410 e vimos que a seção nominal para o método de queda de tensão foi de 1,5. Após isso, utilizamos o terceiro método, que é o método da seção mínima, que nos diz que, como a gente está trabalhando com iluminação, ela deve ser de 1,5 milímetros quadrados. Com base nos 3 métodos utilizados, a gente tem que utilizar o método, a seção, maior seção desses 3 métodos, que no caso foi 1,5 milímetros quadrados. Então, essa foi a seção do condutor escolhido. Com a seção do condutor, nós voltamos para a tabela 36 e determinamos a corrente de capacidade de condução de corrente do condutor que foi escolhido. No nosso caso, foi de 1,5, então a corrente foi de 17,5. Isso vai ser importante para o dimensionamento do disjuntor. Para dimensionar o disjuntor,
nós vamos necessário saber a corrente de capacidade de condução real do nosso circuito e a capacidade de condução de corrente do condutor que foi escolhido, dependendo do circuito. No nosso caso, IC, que é a capacidade de condução de corrente, né, vai ser de 17,5 e a capacidade de condução real ela é definida por P por IC vezes o fator de temperatura, que no nosso caso nós estamos utilizando 1. Com as correntes definidas, nós temos que o disjuntor ela vai ter que estar entre a corrente IB e a corrente Z. No circuito 1, essa corrente vai estar entre 10,32 e 17,5. Com isso, foi escolhido um disjuntor de 16 A. Curva B. Por que curva B? Porque nós estamos trabalhando com circuito com carga resistiva. Monopolar, porque nós vamos utilizar só uma fase. Para o dimensionamento dos eletrodutos, nós utilizamos o método que foi mostrado em sala de aula. Nele, fala-se que para definir a seção total, nós utilizamos a seção total de um produto, nós utilizamos da seguinte forma, ou seja, vai ser o somatório de π vezes o diâmetro do condutor que existe naquele trecho ao quadrado dividido por 4. Com esse somatório, nós utilizamos a seguinte tabela da área útil de 3 cabos e de acordo com o somatório nós definimos a referência da rosca. Fala pessoal, me chamo Cadu, irei falar um pouco sobre o padrão de entrada e o aterramento da nossa residência. A primeira coisa que devemos fazer para realizar estas duas etapas é identificar a norma vigente. A partir disso, de identificar a norma vigente, a gente precisa fazer o levantamento de carga, como já foi apresentado por meu colega, a carga total instalada da nossa residência. E a partir disso, a gente estabelece o padrão de entrada e o tipo de aterramento. Então veja, esse será o nosso padrão de entrada utilizado, levando em consideração que o poste de distribuição estará localizado do outro lado da rua e por isso esse será o nosso padrão de entrada. E levando em consideração em relação ao nosso aterramento, de acordo com a tabela 58 da NBR 5410, ele terá um condutor de proteção de diâmetro de 16 milímetros quadrados com um comprimento de 2,4 metros. Aqui está a tabela onde podemos comprovar o que foi dito. Como podemos ver, a nossa carga está entre 8,1 a 15 kW. Então, o nosso condutor de cobre terá 16 milímetros quadrados de diâmetro, em que será da responsabilidade da concessionária e os equipamentos de responsabilidade do consumidor, de acordo com a carga instalada da nossa residência, que é entre 8,1 a 15 kW, como já foi dito, será um eletroduto de 25 mm, um condutor de 16 mm quadrados, nosso disjuntor será de 70 amperes. Corrigindo aqui em relação ao nosso ramal de ligação, será aéreo e o condutor será dado de 10 mm quadrados. E em relação ao nosso aterramento, será o condutor de cobre será de 16 milímetros. E a nossa caixa de medição será monofásica, né? E por fim, aqui está a relação de material que será utilizada no nosso padrão de entrada.